Boa noite, você que está assistindo esse replay da live que aconteceu. Vai ter um assunto muito importante aí e eu só vou aguardar as pessoas chegarem, o fervor chegar aí para a gente começar com esse tema importante. As cicatrizes invisíveis, né? Se é invisível, por quê? Porque a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Então, boa noite para quem está chegando. Vamos chegando, vamos se aconchegando, né? Preparando aí a aguinha, o suquinho, porque o assunto é com impacto para a gente poder ter esse novo olhar e aprender a soltar um pouco esse peso, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar, vamos entrando aí. Boa noite. Boa noite, Arthur, Viviane, Jonathan, Cris. Boa noite, Gutão, Valdinete. Vamos entrando. Você que tá já entrando aí, eu quero que você vai aqui, ó, nesse aviãozinho aqui do lado aqui, ó. Compartilha pelo menos para 3 pessoas. Só para 3 pessoas. Às vezes até mesmo essa pessoa, ela já vai ter uma nova visão pro papai. Hoje eu quero falar especificamente para o papai. Para se você tem aquele problema com o papai. Mas eu posso dizer até que serve para a mamãe também, tá? Dá para você ter um novo olhar aí com a mamãe também. Mas em especial, porque essa semana aí é do Dia dos Pais, né? Então eu quis fazer essa live já nessa semana para querer mostrar para vocês. E quem sabe nesse domingão aí agora, né? Aprende a ter esse novo olhar pro papai e já começa a mexer, né? Mexer os pauzinhos aí, mexer as emoções, o sentimento, o peso que carrega aí no peito. Então vamos entrando aí, boa noite, Rita. Boa noite, sobrinho. Boa noite, Marcos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Laís. Vocês que estão chegando aí agora, pega aqui, ó, no aviãozinho aqui, ó, compartilha para 3 pessoas, que não quero pegar muito tempo de vocês, eu quero fazer a live de 1 hora mesmo, com assunto, com impacto, com um novo olhar e finalzinho ali, deixar uns 10 minutinhos para vocês quererem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Então eu vou compartilhar aqui também. Talvez vocês estão curiosos já, né, para querer saber. Mas eu já vou entrar no tema aqui com certeza. Só vou compartilhar aqui também com as pessoas. Muito bem, eu vou dar 5 vezes. Vou dar mais 2 minutinhos. É 7h03 agora. Vou dar mais 2 minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite, Antônia. Boa noite, Quinha. Boa noite, Tati. Enquanto o pessoal não chega, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui, ó, de que cidade vocês são. Para eu poder saber até onde essa informação, esse novo olhar está chegando. Eu quero saber de vocês aí. Escreve aqui, ó, nos comentários aqui, ó, de que cidade vocês são. Enquanto o pessoal tá chegando aí, ó. Enquanto eu tô dando mais 1 minutinho para eles chegar, para eu já começar com o tema da live de hoje, que é as cicatrizes invisíveis. A dor, né? A dor da ausência da parte paterna. Vamos falar assim, o impacto que leva a tudo isso por você carregar esse peso que você, na verdade, né, ao spoiler, né, que você acha que carrega. E aí eu falo para você também, porque você quer carregar também. O pessoal tá chegando, boa noite Zélia, boa noite Vanessa. Olha, de Curitiba, Santa Rita de Sapucaí, Minas, Guarulhos, Ceará, ó, tá indo longe, hein? Ceará, Guarulhos, Água Branca, Alagoas. Boa noite, Rose. Ó, deu 5 minutinhos que eu falei, então eu já quero começar a live. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, vai entrando aí. Se ficar meio perdido, talvez vocês assistam o replay dessa live para vocês entenderem também um pouquinho.
Então, pra gente começar, eu resolvi fazer essa live especialmente para esse Dia dos Pais. Então, o que seria isso? Muitas pessoas têm aquele, vamos falar assim, ranço em ter aquele olhar do pai. Então, eu vou dar 5 possibilidades de pessoas que têm esse ranço. Então, tipo, sabe, um filho rejeitado pelo pai, desde quando ele nasceu, ele é ignorado pelo pai. Então, hoje, ele também evita de ter aquele contato com o pai. Porque ele tem medo de ser ignorado novamente, de ser menosprezado. Então, ele evita ter esse contato. E aí, a consequência desse comportamento que esse filho tem, ele vai sentir um vazio emocional, ele vai ter uma baixa autoestima, ele vai ter problemas no relacionamento. Por quê? Que ele vai ficar com medo de ser magoado novamente. Consegue entender? Isso é uma situação. Aí eu posso dar um outro exemplo. Sabe aquele pai que nunca te elogia, nunca te elogiou? Talvez na infância mesmo, as pequenas coisas que você fazia, ele criticava. Não estava bom, não estava perfeito, e que não é desse jeito, e que já te chama atenção. Então esse tipo de comportamento vai gerar uma rejeição para você também. E essa rejeição, ela vai criar um desejo de você querer provar o seu valor. Ah, Marcelo, como assim provar o seu valor? Sabe aquelas pessoas, eu não sei se você também é dessa maneira, mas sabe aquelas pessoas que gostam muito de ajudar outras pessoas? Às vezes elas nem pedem, mas você já está ali, quer ajudar. Então você sempre está querendo ajudar para querer provar esse valor para você mesmo. Para você mesmo. Então você tem essa atitude, você tem esse impulso, essa força. Só que aí o prejudicado vai ser você mesmo. Você vai ficar com essa dificuldade, vamos dizer assim. E aí eu posso te dar um outro exemplo. Os pais que foram separados. E aí, o pai que foi separado, os pais que foram separados, né? E você pequenininho naquela época, talvez o pai não teve tanto mais contato com você. Ele teve aquele afastamento, aquele distanciamento. Então, hoje você também não quer ter contato com esse pai. E aí, por você ter esse comportamento, eu posso falar para você que você vai ter dificuldades em se relacionar. Porque você vai ter aquele medo, um receio de ser deixado novamente. Vai ter uma dificuldade de querer confiar nas pessoas. Porque você imagina, o pai separou da mãe, você nem sabe o motivo, talvez porque você era pequenininho. E aí você não tem mais aquele contato com o pai. E você também não quer aquele contato mais. E aí você vai ter um relacionamento, você também não vai ter aquela confiança naquela pessoa. E eu posso dizer que talvez vai ficar com aquele receio novamente de ser abandonado. Então isso é uma outra situação. Então eu vou te dar uma quarta situação. Talvez você foi um filho que foi rejeitado. Você tem essa sensação que você foi rejeitado, que você não atendeu às expectativas do seu pai. O que seriam essas expectativas? Eu posso dizer, de repente, seu pai pagou a faculdade para você e ele pensou que você ia ser um super profissional, um cara muito trabalhador, ou até mesmo casar, de ter filhos, dele receber esses netos. Então, nada que ele planejou é o que aconteceu. E aí, ele tem aquela rejeição, né? Ou até mesmo quando, às vezes, a gente já nasceu, e aí a gente tem a gente descobre, né? O seu pai não queria você. O seu pai não queria homem. Era para ter vindo uma menina. Consegue entender? Então, sabe, você vai sentir aquela rejeição. E aí, você fala assim,
esse comportamento que você vai querer, esse afastamento do seu pai, você vai ter, vamos falar assim, você vai se sentir perdido. Você vai não conseguir se encontrar na vida. Você vai se sentir perdida em todas as suas áreas. E aquilo ali vai gerar um desconforto para você. Então, esse comportamento, essa visão que você vai ter uma desconexão de você mesmo. E aí você vai ter sentimentos de vergonhas de você mesmo. E vai gerar um conflito interno entre você, as coisas que você está fazendo e o agradar o seu pai. Vai gerar esse conflito, vai gerar essa dificuldade. Por causa desse comportamento. Se você foi rejeitado e tem essa percepção, vamos dizer assim, né? Tem essa percepção que foi rejeitado. Esse sentimento, esse vazio, essa angústia. Vocês conseguem perceber que, eu já dei 4 exemplos. Mas esses 4 exemplos já estão quase praticamente interligados. A sensação do vazio, a sensação da angústia, a sensação do medo, a sensação de querer agradar as pessoas, a sensação de querer que não vai ser suficiente, aquela dificuldade de não querer ter esse contato com esse pai. As 4 situações. Vamos para a quinta? A quinta situação eu posso dizer para você que, sabe quando você tem muitos irmãos? Ou você tem aquela sensação que, a minha mãe ou meu pai ama mais aquele irmão do que eu. Eu fui o último irmão, Marcelo. Eu fui o raspo do tacho. Eu fui aquele fundinho. Minha mãe nem liga mais pra mim. Sabe quando você tem essa sensação? Porque você não recebeu aquela atenção suficiente. Então isso vai gerar também, talvez aquele sentimento e aquela sensação que você é invejoso com outras pessoas, não só com você mesmo, mas com outras pessoas. Você vai ter dificuldade de ter atitude. Você vai procrastinar. Porque isso vai ser um jeito de você fugir daquilo. E de você mostrar outro olhar para aquilo. A Zélia falando, vixe, eu passei por isso. Então você está vendo? Aí, todas essas situações, de todos esses exemplos que eu já estou falando aqui para vocês, são percepções das pessoas. Só que o peso maior disso, que é a cicatriz invisível, né, que é o tema dessa live, e essa rejeição paterna, é porque você não entendeu a história do seu pai. O que realmente ele passou para ele ter esse comportamento. Em muitos atendimentos que eu já fiz, o cliente ele chega e fala assim, Marcelo, meu pai nunca gostou de mim. O meu pai nem ficava em casa. O meu pai nunca deu o valor ali para os filhos, não ligava nem para minha mãe. Ele não me amava. Mas aí o principal, eu até pergunto para o cliente e eu falo assim, mas ele não ficava em casa por quê? Marcelo, meu pai trabalhava muito. Ele só queria saber do trabalho. Mas você consegue perceber que esse comportamento que ele tem uma intenção positiva por trás. Todo comportamento que a pessoa tem, ela pode ser o pior que for, vai ter uma intenção positiva. Vamos pegar uma coisa bem polêmica? Imagina uma pessoa que abusa de outra. Pode ser fisicamente, sexualmente. Qual que é a intenção positiva dessa ação? Vocês conseguem perceber? Quem consegue falar aí pra mim rapidinho? Coisa de 10 segundos. Fala assim, qual que é a intenção positiva de uma pessoa que dá um abuso sexual em outra pessoa? Qual a intenção positiva de um ladrão que rouba aí uma carteira, rouba um relógio, rouba um telefone, rouba um banco? Toda ação vai ter uma intenção positiva. Toda ação. Independente se ela é boa ou se ela é ruim. No caso do abuso sexual, qual que é a intenção? Ele pensa no prazer dele. Ele não vê que ele vai prejudicar uma pessoa. Ele vê aquilo que ele vai satisfazer ele. O ladrão, talvez o que é? Adrenalina, aquela emoção, coração disparado.
Talvez a vida dele, quando a infância, era monótona. Os pais dele não ligavam para ele. Então isso ele tem um comportamento de buscar essa adrenalina. Vocês conseguem entender? E aí eu volto no comportamento da sensação que você tem. Essa sensação que você fala, meu pai não me ama, meu pai nunca me quis, o meu pai separou da minha mãe e eu nunca mais tive contato, Marcelo. Ai, meu pai mora lá sei lá, lá no Amazonas e eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu não tenho mais esse contato. Então todo esse ranço que você tem do papai, vamos dizer assim, é de algum comportamento que ele teve. E às vezes, se você, vamos falar assim, se os pais são separados e você tem aquele comportamento, aquele ranço do pai, mesmo ele estando vivo, se ele já não está aqui, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas ele estando aqui, vamos falar assim, você não tem esse contato com ele, talvez por atos que ele fez com a sua mãe, às vezes nem fez com você. Só que aí você não está tendo um olhar para o seu pai como pai. Você está pegando uma briga, talvez, que ele deu com a mãe, sei lá, uma violência que ele fez com a mãe, uma atitude que ele teve com a mãe e com todos os filhos. E esse acúmulo você cria esse ranço. E esse acúmulo você cria essa dificuldade de você querer conversar com ele. Esse acúmulo você quer afastar dele. Acaba tendo essa dificuldade. Por causa de situações que você for passando. Até de repente, Marcelo, meu pai já pegou até dinheiro emprestado comigo e não pagou. Isso daí só vai aumentar o seu ranço com ele. Mas isso não é o problema. O problema vai ser o que aconteceu lá atrás. Sempre é o que aconteceu lá na sua infância. Então, para você ter esse novo olhar, é bom você querer, se o papai ainda está vivo, a mamãe ainda está viva também, é lógico, é direcionado para o papai, conversa com seu pai. O que te impede de você conversar com seu pai? Sabe um dia que talvez você até lembra da sua infância, algo que o seu pai falou, algo que ele fez e que te machucou. Um dia qualquer, chega para ele e fala para ele. Falou, pai, sabe o que eu estava pensando aqui? Sabe aquele dia lá que você fez isso, falou isso, ou fez isso com a minha mãe? Nossa, eu fiquei magoado com você. Talvez ele vai te explicar o que realmente aconteceu. E aí você não vai ficar naquele achismo na sua mente. Porque você tem um julgamento sobre uma ação que o seu pai teve. E essa ação que ele teve te prejudica. Talvez nem é dessa maneira que você está pensando. É de uma outra maneira. E aí quando você começa a ouvir a real situação daquele problema, começa a ficar mais leve, começa a ficar mais tranquilo. E aí aquele ranço, ele vai começar a se desmanchar. Então, é bom a gente conversar. Hoje em dia a gente não conversa. A gente só julga, a gente só reclama, só aponta o dedo, só sabe falar que aquilo ali é ruim, aquilo ali é bom. E o problema ainda, a gente só sabe falar dos outros. A gente não fala da gente. A gente não olha pra gente. E aí a gente cria essa dificuldade. Porque é mais fácil a gente olhar pra ferida do outro, né? E a gente não olha pra nossa ferida. A Zélia falou, mas no caso do meu pai, por não estar vivo, mas não vai ter alguma tia? Não vai ter algum tio? Não vai ter algum sobrinho, algum irmão? Ou até mesmo se você não sabe, independente se você não sabe da situação, com certeza ele teve as situações positivas que ele buscou, e é por isso que ele tem esse comportamento. E aí, eu posso falar para você, esse comportamento, com certeza, foi o melhor que ele pôde te dar naquele momento. E aí, quando você começa a entender isso, se você não tem, fala assim, Marcelo, eu não tenho tio, eu não tenho mais, eu não tenho pai, eu não tenho mais a minha mãe também para falar, eu não tenho mais ninguém, beleza, você não tem mais essa informação, então o que você precisa é começar a aceitar que você foi rejeitada e que seu pai deu o melhor possível para você. Então isso já é o primeiro passo, o reconhecimento e a aceitação. Então quando você começa a reconhecer, beleza, eu fui rejeitado, vamos dizer assim. Então eu aceito aquilo.
tudo que o meu pai fez por mim, tudo, vamos falar assim, o que mais de importante o seu pai te deu, e a mamãe também te deu, até hoje na sua vida? Até hoje. Quem responde aqui para mim? O que mais de importante o seu pai te deu até hoje? Responde aqui, ó. Um minutinho. Um minutinho, é uma palavra só. Nada de textão, é uma palavra só. O que de mais importante seu pai e sua mãe te deu para você até hoje? Quem vai responder? Quem vai responder? Aí, ó. A vida. Aí eu falo para você, ô Zélia, você não sabe, você sabe essa resposta aí porque a gente tá fazendo tratamento, hein? Então, ó, a Renatinha, ó, os meus estudos, ó, o Thiago. Thiago também é um amigão aí também, ó, a vida, o Marcos, a vida. E aí eu falo para vocês querem mais o quê? Mas o que vocês querem dos seus pais? O mais importante está com vocês até hoje. É a vida, pessoal. Vocês estão querendo mais o quê? Estão querendo dinheiro, estão querendo saúde, estão querendo... Isso é vocês que vão buscar. A sua saúde, a sua qualidade de vida, os seus estudos, a sua melhora, é você que vai buscar. Não é seus pais que vão dar. Então, sabe, é a vida. Então você já tem que ser grato por isso, independente do que você já passou lá atrás, independente do que você passou ontem com seu pai. Começa a entender isso. Todo mundo tem problema. E o seu problema não é maior do que o problema do seu pai. O seu problema não é maior do que o problema lá do seu vizinho. Vocês conseguem perceber? Só que aí a gente generaliza, a gente coloca o nosso problema como se fosse o maior do mundo. E a gente não tem aquela compaixão. A gente não olha para o ser humano como um ser humano. A gente vê, é muito interessante, vamos dizer assim, porque a gente olha o nosso pai e nossa mãe como o super-homem e a Mulher Maravilha, né? É como se eles não pudessem errar. Só que isso daí, é lógico, é o nosso pai e a nossa mãe, e a gente defende isso. Então, é muito importante você já receber essa vida e fazer o melhor dela. E não querer ficar buscando desculpas para querer prejudicar a sua própria vida. Então, para querer solucionar esse peso que você tem, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar esse reconhecimento, essa aceitação e compreender as intenções positivas que o papai fez, que talvez você sofre, que com certeza não é sofrimento. Ó, a Zélia falou, já mudei algumas coisas depois de 4 sessões. Sim. O nosso olhar começa a mudar. A gente não tem que carregar peso que não é nosso, que problema que não é nosso. Então quando você começa a entender o que o papai fez, aquilo ali fica mais leve. E aí a gente fica tranquilo. A gente não carrega aquele peso. Fica mais leve. E o que eu falo para você? Isso daí é o trabalho com as constelações familiares. Que aí no finalzinho eu vou dar uma... Vou fazer um convite para vocês. Para quem mora aqui na região de Campinas, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, vai ter um evento que eu vou fazer. Mas eu vou falar depois disso. Então vamos dar continuidade. Para querer o caminho dessa solução, para essa cura emocional, para esse peso que você carrega sem ter a necessidade, você tem que primeiro reconhecer e aceitar. 2. Compreender a intenção positiva do papai. E muitas vezes a gente fala do perdão. Só que o perdão, eu posso falar, é você que tem que perdoar. Você que tem que pedir o perdão para aquela pessoa. E não você perdoar aquela pessoa. Deu para entender? É diferente você pedir perdão e você perdoar. Então, reconhecimento, aceitação, reconhecer a intenção positiva do papai, perdoar, pedir esse perdão. O perdoar é eu pedir perdão, não é você perdoar o pai, não. Porque se você querer perdoar o pai,
você está querendo ser superior a ele. E aí você, ó, meu amigo, ó, isso aqui é um emaranhado, é um nó. É um outro problema que você vai carregar aqui, ó, nas suas costas. Então, pede esse perdão pro pai. Pede essa desculpa pro pai. Porque quando você era pequenininho, você não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí hoje, você é adulto, consciente, grato à sua vida, você pede esse perdão porque você teve aquele pensamento talvez maldoso sobre ele. Você não reconheceu o máximo que ele deu. Você quer ver um exemplo bem legal de fazer? Se você é pai e você é mãe, eu tenho certeza que se eu perguntar qualquer coisa em relação ao seu filho, você vai falar assim: Marcelo, eu faço de tudo pro meu filho. Tudo que ele faz eu dou. Tudo que tá aqui, eu faço. Eu sou um bom pai. Só que se eu perguntar pro seu filho, eu tenho certeza. Se você perguntar alguma coisa e falar assim: o que seu pai faz que você não gosta? Ele vai falar alguma coisa de você. Por quê? Para vocês entenderem a percepção do pai. Por quê? Porque você acha que você faz o melhor para o seu filho. E aí, o seu papai também ele acha que fez o melhor para você. É a percepção dele. E hoje você também tem essa percepção que você faz o melhor para o seu filho. Então, é esse pensamento que você tem que ter. Da mesma maneira que você acha que faz o melhor para o seu filho, o seu pai também acha que fez o melhor para você. Pode não ter feito. Mas a intenção positiva dele foi fazer. E a intenção positiva sua é fazer. Talvez ele não concorda com isso. Mas é a percepção dele também. E é por isso que é importante conversar, é dialogar. E aí você vai entender o seu filho, a necessidade dele, e não ficar no achismo. Deu para entender? Se vocês não estão entendendo, vocês colocam a pergunta aqui embaixo. Pode colocar que depois eu vou responder. Então vamos lá, recapitulando de novo. Reconhecimento, aceitação, compreender a intenção positiva, pedir esse perdão, pedir essa desculpa, reconstruir uma conexão. Se o papai ainda é vivo, querer conversar mais, querer entender mais, perguntar mais sobre a sua própria vida. Talvez coisas que você nem lembra. Então quando você começar a entender, o Bert Hellinger ele fala de você faz aquele movimento da alma. E para quem o papai não está aqui, vamos falar assim, quem o papai não está aqui, o movimento da alma é quando você conforta o seu coração com que o que o papai fez para você já foi o suficiente. Porque se você não concordar com tudo que o papai já fez até hoje para você, você vai procurar isso numa outra pessoa. Talvez no seu marido, talvez na esposa. E aí aquele comportamento que o papai tem, que talvez você não gosta, vai se refletir nessa pessoa. E aí vai ser como, existe o campo morfogenético, né, que eu posso falar até numa outra live. O campo que é científico, ele vai pegar aquela história lá que você não gosta, lá do papai, e ele vai trazer hoje para você e fazer assim, ó. Toma aí, ó. Resolve aí agora. E aí você, por ter ranço daquela coisa lá atrás, volta de novo no seu presente. Vocês já repararam que tudo que vocês não gostam de uma pessoa, você faz também? Tiagão, fala do campo. Eu vou falar do campo rapidinho. O que é o campo morfogenético? O campo morfogenético é igual à gravidade. Você não precisa ver, você não precisa acreditar, você não precisa ver o tamanho, você não precisa sentir. Ela rege na sua vida. Então, se você subir aí num telhado, numa laje e pular, você vai se machucar por causa da gravidade. E você não está vendo ela. O campo morfogenético também é do mesmo jeito. Ele rege todo ser vivo. Existe um campo de informações. Imagina
você é rodeado por uma bolha. É como se fosse esse campo de informações. Vai ter muitas informações aqui da sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. E aí, o que o Rupert Sheldrake fala, que é um escritor? Ele fala que todo ser vivo existe esse campo morfogenético. Porque senão, um exemplo, como que uma flor nasce com aquele cheiro, com aquele aroma? Como que o leão nasce e ele olha lá o rinoceronte comendo a grama, ele vê a girafa comendo as folhas de uma árvore? Por que ele não vai comer o mato também? Por que ele vai matar uma presa e come aquela carne, sem ele saber? Lei do universo, pode ser. Tem gente que vai falar que é energia, tem gente que vai falar que é chakras, tem gente que vai falar que é o campo morfogenético, é a lei do universo. Mas o objetivo é o mesmo. Eu falo o campo morfogenético porque é na base científica. A lei do universo, vamos dizer assim, da onde que a gente tira isso? Qual que é a comprovação que tem isso? Então, sabe? Por ser muito cético, então eu preciso buscar essas informações para me querer passar para as pessoas que são céticas também. Então, exemplo, como que um ser humano nasce? Como que o bebê nasce? Me explica para vocês aí. Pergunta para vocês mesmo. Como que o bebê nasce ali, ó? Nasceu da mãe. Pum. Aí o médico veio, viu, chorou e trouxe aqui, ó, no peito da mãe. E o bebê já vai lá com a boca lá. E começa a mamar. Ele estava sendo alimentado por um cordão umbilical. Ele não estava sendo alimentado por uma boca lá dentro da barriga da mãe. Vocês conseguem perceber? Como que ele sabe essas informações? Como que ele sabia que aqui vai ser alimentado? Como que ele sabe que... Como que ele ia fazer esse movimento de sucção? Por quê? Eu vou falar uma coisa mais atual. Por que, por exemplo, os nossos pais têm dificuldade de mexer em qualquer tipo de eletrônico? E aí você não tem muito essa dificuldade. E aí os seus filhos, se você dá um tablet, um telefone para a mão dele, ele já está lá mexendo ali, ó, quando você virou as costas e voltou, ele está vendo um desenho no YouTube. Sem você ensinar, sem você fazer nada. Como que ele sabe disso? Vocês conseguem perceber? Então todas essas informações estão no campo morfogenético. E aí essas informações vai passando de geração para geração. Só que isso daí é de coisa simples. Imagina de uma coisa mais profunda. Se você tem um ranço com seu pai, se você tem problemas com o masculino, eu posso dizer que talvez a mãe também já tinha. Talvez o pai também já tinha problemas com o pai dele. Talvez a mãe era depressiva e hoje você também tem depressão. Talvez a mãe e o pai era medroso e hoje você também é medroso, você tem uma síndrome do pânico. E talvez o seu filho, que é pequenininho aí, de 10 anos, sei lá, 12 anos, 15 anos, é adolescente, 18 anos, também morre de medo. Também tem uma tristeza profunda, tem uma angústia. Vocês conseguem perceber? Como que vai passando de geração para geração? Então, para querer vocês entenderem e não ficar com esse peso, essa rejeição que vocês têm do pai, começa a ter esse olhar. Esse reconhecimento, essa aceitação, entender o que o pai fez naquela época, porque essa interpretação sua, com certeza, é um achismo da sua cabeça. É de informações que talvez a mãe falou. Você imagina, a mãe separou do pai, aí a mãe vai falar pro filho, seu pai não presta, seu pai não vale nada. Aí o exemplo, aí o pai já não paga a pensão. Aí ó, tá vendo? Olha o seu pai. Seu pai nem dinheiro para te sustentar não te dá. E olha como que vai crescendo o ranço. Não é só porque é do pai, não. Imagina uma pessoa que é um seu vizinho. Você empresta que seja 50 reais para ele. Aí vem um outro vizinho e fala assim, ó, você emprestou 50 reais para aquele vizinho? Aquele vizinho não vale nada. Ele já pegou dinheiro emprestado comigo também. Ele não vai te pagar nunca. Aí você vai começar a duvidar, você vai querer cobrar já o vizinho, você já não vai emprestar mais dinheiro. Por quê? Você vai criando aquele ranço. É o acúmulo de informações e você vai aceitando essas informações que vai criar essa barreira entre você e seu pai, entre você e o vizinho.
E tá tudo aqui, ó, na sua mente. Então, enquanto você não buscar essas informações, ou até mesmo se você não tem essas informações, aceitar, concordar com a sua história, com a sua vida e fazer o melhor dela, você vai continuar carregando esse peso. E aí, pra gente finalizar, porque eu falei que seria vamos falar assim, curta essa live, para vocês entenderem, não quero fazer uma coisa muito longa. Dia 8/10, das 8 horas às 3 horas da tarde. Se você é de Campinas e região, daqui, Campinas, Sorocaba, Hortolândia, Sumaré, Montemor, Indaiatuba, São Paulo até mesmo, vai ter o terceiro workshop Desfazendo os Nossos Familiares. E nesse workshop vão ter 3 constelações. É um grupo pequeno de pessoas, é um grupo no máximo de 15 pessoas, porque eu quero dar atenção para cada um de vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero explicar a constelação, eu quero explicar o que aconteceu com aquela constelação, eu quero tirar dúvida dessas pessoas. Então, no dia 8/10, vai ter esse evento com 3 constelações e tem algumas vagas ainda, porque são só para 15 pessoas. Se você tem algum interesse, tem uma postagem minha, ou manda mensagem para mim no direct, para você querer garantir o seu ticket. E esse ticket eu posso falar que é valor social. Eu estou querendo fazer esse workshop, já é o terceiro workshop, para querer mostrar todo esse conteúdo para vocês, querer trazer essa nova visão com o papai, com a mamãe e com os seus problemas. O que mais te aflige hoje. Então, quis fazer uma live bem curta, já mostrando um assunto, mostrando o impacto, mostrando esse novo olhar para você. Se você tem esse interesse, então, de querer fazer esse workshop, a Rita vai estar aí, ó, a Rita já sabe. Ó, Rita, isso daí essa live vai ser só para começar a entender um pouquinho. Porque lá na hora, aí o bicho pega. Então vai ser muito legal, muito importante. Quem tiver interesse, quem quiser levar um amigo, a Rita aí, quem quiser levar um amigo, quem quiser, até mesmo outras pessoas que querem constelar, com certeza vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vai ter um café que eu e minha esposa a gente vai preparar com muito carinho para vocês e eu vou receber vocês de braços abertos. Então, se vocês querem receber mais informações, manda mensagem para mim também, manda no direct. Tem clientes meus aqui que já tem meu WhatsApp, manda um WhatsApp para mim também e aí a gente vai conversar. E eu vou querer fazer mais um pouco de live ainda até vocês entenderem um pouquinho. Essa live vai ficar salva e se vocês querem temas maiores ou alguma dúvida de algum tema, até mesmo sobre a constelação, sobre a hipnose, deixa no comentário dessa live que eu vou fazer a postagem lá quando terminar aqui. E eu vou fazer essa live para você, meu seguidor, para você querer tirar um pouco, né, essa mochila ou essa mala aí que você está carregando, para trazer um pouquinho de leveza para você começar a ter um novo olhar. Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, Renatinha, Julie, todos vocês que estão aqui. Foi um prazer enorme aí, querer passar um pouquinho desse conhecimento. E até a próxima live, né? Tiver dúvidas, manda no direct para mim, manda nos comentários, que eu vou ter enorme prazer de querer responder vocês. Até mais, até a próxima.